Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um direto aqui na página do Centro Marcha e Corrida de Alcanena. Hoje com o rei dos corta-matos, dos percursos duros, Paulo Guerra, grande atleta da década de 90, tetracampeão europeu de corta-mato, tetracampeão da Taça dos Clubes Campeões Europeus de Estrada, entre outros títulos, presente nos Jogos Olímpicos de Atlanta de 96, natural de Barrancos, e vai estar connosco hoje aqui à conversa. Paulo, obrigado por teres aceito o meu convite. De nada, eu é que agradeço e estarmos a falar sempre sobre atletismo e nomeadamente ligados a um Centro de Marcha e Corrida, no qual é um programa que eu estou desde o primeiro pequenino passo, é um privilégio. É um privilégio também poder estar à conversa com um grande campeão, como estávamos a falar há bocado, da década de ouro do atletismo, não só de meio fundo, corta-matos, provas de estrada, onde se ganhou múltiplas medalhas. Para quem nos segue, e tu fizeste essa pequena introdução, para além de ter sido atleta, agora presencialmente és técnico no Centro de Marcha e Corrida também, já lá vamos. Fala-nos um bocadinho sobre o teu início no atletismo, há uns aninhos atrás. És natural de Barrancos, como surgiu o atletismo na tua vida? Obviamente tem que haver sempre uma grande razão, né? E a minha não é exceção. Ora, o meu pai já corria e a diferença de idade entre nós os dois eram 18 anos. E então ele gostava de fazer os seus treinos 2, 3 vezes por semana em Barrancos e eu tentava ir com ele atrás. E obviamente comecei a gostar da corrida. Mas lembro-me que os primeiros passos foram difíceis porque eu tentava acompanhá-lo e obviamente era completamente impossível. Mas houve uns grandes jogos que foram criados no Distrito de Beja, chamado os Jogos Distritais, que eram uns mini-jogos olímpicos. E eu inscrevi-me no atletismo quando tinha 12 anos de idade e fui correr iniciado a prova de atletismo e dei quase 200 metros de avanço ao segundo e fui campeão distrital. E a partir daí nasceu aquela vontade de continuar e obviamente gostar mais de correr do que jogar à bola. Porque também fazia, todos os dias também jogava à bola. Passado 2 anos, aos 14 anos, voltei a revalidar o título porque estes campeonatos, estes jogos distritais eram de 2 em 2 anos. A partir daí, já comecei a encarar e a ver atletismo e a olhar para os grandes pontos de referência, nomeadamente Carlos Lopes e Fernando Mamed, e eu dizia, eu gostaria um dia, o meu sonho era pequeno, eu gostava um dia somente de correr o Sport. Não pensava nem em grandes campeonatos, nem nada. E obviamente o percurso sempre foi bastante demorado, e só em 1989, quando fui a um campeonato também de Portugal como júnior, sagrei-me campeão nacional também de júnior no corta-mato mais uma vez e também com uma boa diferença do segundo, e aí o grande treinador que obviamente todos nós temos imensa saudade e devemos muito a ele, o grande professor Mário Muniz Pereira, quando terminei a corrida, olhou para mim e perguntou-me se eu queria ir para o Sporting, e esse era o meu sonho. O meu primeiro sonho era esse, e então obviamente a partir de outubro de 1989 encarei o atletismo como a minha profissão, como aquilo que eu gostaria de abraçar e de alcançar, obviamente, a partir daí outros voos, nomeadamente campeonatos do mundo, que na altura ainda não havia campeonatos da Europa, e pronto, e foi esse o grande percurso inicial. Ao chegares ao Sporting, e como falaste bem, pelo convite do professor Mário Muniz Pereira, tiveste uma ascensão rápida, porque realmente em pouco tempo ficaste, digamos que, na alta roda do atletismo, não só nacional como internacional. Como é que foi esse início no Sporting, o início dos treinos com o professor Muniz Pereira? Como é que foi uma adaptação fácil, difícil? Não, no início foi bastante difícil. Eu depois conciliava também os 2 treinos diários com a escola. Eu estava a estudar para, obviamente, também tentar fazer o 12º ano de escolaridade e naquela altura também pensaria, obviamente, também seguir uma carreira académica. E a partir daí, essa conciliação, e nomeadamente estar dentro de um apartamento do Sporting, que éramos nós que fazíamos a nossa alimentação, éramos nós que tratávamos de todas as coisas de uma vida em casa, mais o treino 2 vezes por dia e mais estudar, não foi fácil. E depois foi uma mudança muito brusca em termos de ritmos, porque eu
treinava todos os dias com a equipa principal do Sporting, nomeadamente na altura ainda era o Fernando Mamed, os Castros, o Raimundo Santos, o Elísio Rios, o Eduardo Henriques e por aí fora. Era já uma equipa que não era mais nem menos que era a equipa vencedora de várias taças dos clubes campeões europeus de corta-mato, e todos os júniores, todos nós temos uma travessia que na gíria se diz a travessia do deserto, que é aqueles primeiros anos quando passamos de júnior para sénior. E muitos dos atletas acabam-se até por perder. Por isso nós temos ali que acreditar, que continuar a treinar bastante bem e, obviamente, bastante arduamente, para daí a 3 ou 4 anos podermos de novo estar um pouco à frente. Esses 3, 4 anos é uma grande travessia do deserto. E porquê? Porque, obviamente, estamos a competir com séniores, os melhores da Europa, e muitas vezes os melhores da Europa também são os melhores do mundo, e nós temos ali 19, 20 anos, acabamos de ser júniores. E a partir daí muitos atletas não se acabam por adaptar, e muitos acabam, obviamente, também por mais anos, menos anos, até abandonar, como eu tive muitos colegas que também abandonaram o atletismo porque não conseguiram ter os resultados que tinham em séniores, que tinham em júnior, que não conseguiram quando eram séniores. Realmente é uma observação engraçada, porque até nos dias de hoje ainda acontece isso. É sempre aquela fase ali de júnior para sénior que é mais difícil adaptar. Felizmente, no teu caso, deu frutos, deu grandes frutos. Depois em sénior tiveste uma carreira mais a nível de corta-mato brilhante. Ainda pegando aqui na situação dos treinos do professor Mário Muniz Pereira, eram duros. É que eu já vi, lá está, como eu estava a dizer há bocado, infelizmente não te vi correr muitas vezes. Óbvio que também não via o professor Muniz Pereira a dar treinos, mas já vi imagens no YouTube. E aquilo, ainda te lembras e recordas dos treinos dele? Claro que me lembro. No inverno, obviamente, tínhamos mais treinos específicos do que no verão, e eram diferentes. Nós tínhamos treinos bastante difíceis na Costa da Caparica, por exemplo, na areia. Tínhamos treinos também difíceis de rampas e subidas, seja em Monsanto, seja nas matas em Sintra. E depois ele tinha, e é a base, obviamente, do sucesso de um atleta de alta competição, tinha aquela enorme exigência que o atletismo, ou para um atleta ser bom, temos que treinar muito na pista. Temos que estar habituados a altos ritmos na pista, porque corre-se muito rápido no corta-mato, corre-se muito rápido na estrada. E então, se o atleta não tiver velocidade, não vai conseguir acompanhar os atletas da frente. E então ele dava muita primacia à pista. A pista era para o professor Muniz Pereira o ouro, o auge do atletismo. O corta-mato era muito importante, mas era a preparação para a época da pista. E a maratona, obviamente, no final da carreira do atleta, aí sim, mas só isso, de vez em quando, só uma ou outra prova de estrada, porque ele também não gostava muito das provas de estrada, excepto, obviamente, as duas emblemáticas, que era o Grande Prémio de Natal e a Estafeta Cascais de Lisboa. Mas de resto era só pista. E então, obviamente, na pista ninguém gostava de ficar atrás. Ele impunha grandes metas para a gente alcançar nos treinos mais longos na pista, e nós tínhamos os melhores atletas, e então seguir esse comboio foi muito difícil, não é? É preciso muitos anos de treino, todos os dias, para um dia podermos fazer um treino em que no final do treino dizemos: olha, hoje não foi prova, foi treino. Se para o professor Mário Muniz Pereira o corta-mato era de preparação e fez tetracampeão europeu, imagino se fez o Lopes, para ele várias vezes campeão do mundo também, né? Exato. Se levasse o corta-mato a sério. Olha, mas eu gostava muito do corta-mato, só que ele dizia sempre que o corta-mato é preparação para a pista. Exato. Chegaste a tetracampeão europeu de corta-mato em percursos difíceis, já lá vamos também. Chegaste a tetracampeão europeu de corta-mato. Realmente era ali onde tu te sentias mais à vontade? Na lama? Sim, sem sombra de dúvida, porque eu já dei este exemplo muitas vezes. Eu com 18 anos, sem nenhum treinador e sem ninguém dizer-me, eu ia treinar para o Lavrado, onde havia lama, em Barrancos, para aperfeiçoar a técnica de correr na lama.
né? E a partir daí, obviamente, quando apanhei um corta-mato com mais lama, quando eu era júnior, efetivamente foi uma prova muito fácil, né? O segundo ficou bastante para trás e eram 4 voltas, eu fiz 3 voltas sozinho. E então era a minha paixão em termos de atletismo, obviamente, era o corta-mato. Se assim não fosse, eu também poderia ter tido poderia ter feito um pouco melhor marcas na pista, mas aquilo de andar às voltas na pista, a mim, perturbava um bocadinho. Então eu nunca entrava na pista com a garra que eu entrava num corta-mato. Exato. E dos quatro títulos que conquistaste no corta-mato, houve assim algum mais especial? Sim, acredito que... Eu falo sempre do segundo título, em 1995, que por acaso é as imagens que estão a passar agora aí na página. Porque o primeiro foi uma surpresa eu ganhar, e ganhar como ganhei, por acaso foi muito mais fácil do que a segunda edição, não só devido à dificuldade da proximidade dos adversários, mas também foi quase um minuto ou um minuto e meio mais rápido do que no ano anterior, o mesmo percurso. E aí sim é a confirmação, de que efetivamente podemos dominar um pouco o panorama europeu num curto espaço de tempo. Se a gente ganhar só uma vez, isso não é um indicador grande. E a segunda vez, quando toda a gente está olhando para nós e que ele é o favorito e nós efetivamente conseguimos dar a volta e efetivamente somos favoritos e ganhamos, foi talvez a maior satisfação em termos de campeonato geral. E quanto mais difícil eram os percursos, melhor o Paulo Guerra andava na frente. Lá está, já explicaste porquê, porque treinavas na lama também. Achas que isso adaptou-se às tuas características ou realmente era mesmo fruto dos treinos que fazias? Não, às características. E os meus colegas, quando iam ao Barrancos, os meus colegas do atletismo, e foram muitos, passaram lá ao fim de semana e até as festas de Barrancos, quando eles chegavam lá, depois diziam assim: agora já sei porque é que tu és bom no corta-mato. Porque, efetivamente, Barrancos é uma terra bastante peculiar e muito diferente do Alentejo. De plano não tem nada. Nós, para arranjarmos à volta de Barrancos uma reta de 300 ou 400 metros, temos que andar mais de 5 km. É um constante sobe e desce. Depois, os miúdos, na nossa altura, em 1970 e 1980, nós tínhamos uma atividade, fazíamos da vida uma atividade física diária tremenda. Era sempre a correr, era sempre a andar de bicicleta, era sempre a jogar à bola, era constantemente atividade física. E isso criou as bases da resistência e da força que mais tarde foram determinantes quando iniciei um treino com um treinador e obviamente programado. Por isso eu acredito muito que a fisionomia de Barrancos contribuiu muito para o meu sucesso no corta-mato. Então, neste caso, ainda bem que nasceste em Barrancos, porque realmente... Aliás, olha, e deixa-me fazer um parênteses, porque fizeste-me lembrar de uma coisa que quando nós conversamos, quando eu converso sobre esse tema, digo sempre. É a única terrinha em Portugal, porque é uma terrinha pequenina, com quase 2.000 habitantes, que tem 3 campeões nacionais de corta-mato, na mesma década. Barrancos teve um campeão nacional como infantil, teve um campeão nacional de júnior, o Manuel Damião, e teve um campeão nacional sénior, que fui eu. Uma terra com quase 2.000 habitantes, que era uma aldeia, apesar de ser vila, ter 3 campeões nacionais de corta-mato, algum fator existe. Havia ser um centro nacional de corta-mato em Barrancos. Nunca sabe alguém que conheça isto. E desde que fossem duros, E vai ver as imagens do Paulo Guerra. Exato. Era preciso treinar de outra maneira. Exato. Para além desses títulos no corta-mato e na estrada também, chegaste aos Jogos Olímpicos de Atlanta 96 com uma desistência. É verdade, foi a segunda maior desilusão na minha carreira foi essa. Como é que foi a preparação para os Jogos e o que é que aconteceu nesses Jogos? Correu tudo bem, nunca tinha treinado tanto e para a pista, nem de perto nem de longe. Eram os meus primeiros jogos, estava numa excelente forma, dizia o treinador, só que a 5 ou 6 dias antes da meia-final dos Jogos Olímpicos, lá na aldeia onde a gente estava estagiando para depois irmos para a aldeia olímpica, eu quase desmaiei devido à umidade e ao calor que a Atlanta tinha. Num treino eu senti-me tão mal que interrompi o treino e tive que me sentar no chão. A partir daí,
eu nunca mais consegui encontrar aquelas sensações boas que obviamente são necessárias para uma meia-final dos Jogos Olímpicos. E como eu não tinha treinado durante 4 anos para ficar em último ou em penúltimo e não passar à final, porque obviamente no ano anterior eu tinha sido o segundo não africano na final dos 10 mil metros no Campeonato do Mundo em Gotemburgo, e os atletas eram os mesmos no ano seguinte. Eu poderia de novo voltar a ser finalista e ficar dentro dos 8 primeiros, e então eu desistir na meia-final, obviamente, não tinha sido esse programa, não tinha sido esse o treino que eu tinha feito, e obviamente, como digo, a razão foi esse quase desmaio num treino 5 ou 6 dias antes da meia-final. Por isso foi um dos momentos mais tristes, obviamente, da minha carreira, porque depois, passado 4 anos também, a 1 mês e meio de me estrear na maratona nos Jogos no ano 2000, eu lesionei-me, mas as lesões acontecem e muitas das vezes somos nós os culpados, porque obviamente não escutamos o corpo e às vezes ele acaba por nos mandar parar depois por a gente não ter ouvido. Exato, e depois, lá está, depois das coisas feitas, há sempre maneira de as contornar, ou de pensar, eu fazia melhor, ou não, eu fazia isto. Não sei depois, não é? Falaste que te intrometias entre os quenianos, mas tu eras apelidado até do queniano branco. Realmente tu intrometias-te mesmo, até em mundiais tens medalhas internacionais, tanto também no corta-mato. Achas que naquela altura já havia ali uma distinção, lá está, para te chamarem queniano branco, é porque os quenianos já tinham a sua história, digamos assim, a nível internacional. Achas que o poder deles, aliás, o domínio deles era compatível, ou seja, podia ser posto em causa por qualquer pessoa, neste caso tirando a raça, né, como é óbvio, entre branco e negro, qualquer pessoa podia chegar e ganhar, ou era preciso realmente ali qualquer coisinha a mais que eles não estavam atentos e deixavam de passar? Olha, eu acredito que era praticamente impossível, é uma palavra muito, muito forte, mas tentar subir ao pódio eu acredito que seria praticamente impossível se o percurso não fosse um percurso mais para o lento devido e mais para a questão da força e da resistência, nomeadamente um percurso com lama e com subidas e com descidas, como foi, obviamente, esse Endura, esse em Inglaterra, em Belfast. Agora, em 95, porque isso aconteceu em 99, mas em 95 eu também era favorito para o pódio no Campeonato do Mundo. Só que o terreno estava todo seco e eu acabei por ficar em 5º lugar. Mas havia sempre ali um queniano, ou um etíope, ou um marroquino que conseguia, na última parte da prova, fazer aquela diferença e chegar primeiro. E, nomeadamente, a diferença era porque eles tinham melhores marcas na pista nos 10 mil metros, eram atletas muito mais rápidos, e então num circuito muito rápido, nas últimas voltas, eles impunham ritmos por quilómetro que um atleta, possivelmente não africano, seria muito difícil de acompanhar. E é o que se tem visto nos últimos campeonatos do mundo, desde o logo para cá, né? Que efetivamente é muito difícil quando eles impõem ritmos diabólicos, porque já estamos a falar que os 10 mil metros já estão em 26, 22, praticamente quase 1 minuto menos do recorde do mundo em 84, quando o Mohamed bateu. Por isso, imaginem a enorme diferença de ritmos que os africanos conseguiram evoluir e conseguiram pôr. E a partir daí, ou o cross era um pouco mais lento, e eles às vezes faziam uma gestão entre a equipa que não era a melhor para a sua equipa, e então não nos deterioravam tanto ao longo da corrida, e havia um ou outro atleta não africano que conseguia sobreviver e acabava por ficar dentro dos 5 primeiros. Mas a história está aí para comprovar que, efetivamente, qualquer atleta não africano para ficar dentro dos 5 primeiros é muito difícil, é quase um sonho. E esse foi um dos meus sonhos, quando eu, efetivamente, nos crosses internacionais, os melhores crosses internacionais, eu de vez em quando ganhava eles todos, e então eu disse, num ano em que eu consigo apanhar um cross com bastante lama, eu acredito que também posso, não digo que ser campeão do mundo, mas poder ser ali vice-campeão ou
que também tive outra oportunidade também de ser também vice-campeão ou medalha de bronze. Efetivamente calhou-me o quarto lugar, por causa que me distraí no sprint em Ostende, mas porque também havia muita lama. Agora, quando o circuito era rápido, ou quando ainda é rápido, os atletas não africanos têm muita dificuldade para acompanhar os ritmos impostos pelos atletas africanos nas últimas voltas. Faltou-te lama nas maratonas? A maratona, eu consegui confirmar na maratona. Eu consegui correr muito bem as meias maratonas. Né? Foram vários títulos em termos de campeonatos europeus, taças da Europa da maratona, dos clubes campeões europeus da maratona, da meia maratona que diga, mas na maratona, a maratona são duas meias, é completamente diferente. Isto há muita gente que gosta que faz meia maratona e não faz bem e já pensa logo fazer na maratona, mas não tem nada a ver. E eu, devido àquela maneira como corria, de impacto forte no solo, levantava bastante o joelho, e então havia uma deterioração muscular bastante grande, e mais tarde ou mais cedo, ao longo dos quilómetros, eu começava a sentir dores musculares e mais do que o normal, e então não ia tanto. Não ia tão rápido e não conseguia alcançar aquelas marcas que eu poderia ter pensado que no início, quando iniciei essa transição para a maratona, pensei que poderia ter feito. Tive uma estreia bastante boa, na altura tinha sido a melhor estreia de um atleta português na maratona, em 97 ou 8, ou 97 ou 98, em Berlim. Sem treinar muito, acabei por fazer, o relógio deu 2:10:59, mas depois deram 2:11:00, mas enfim, fazer 2:11 ou fazer para 2:08 é um longo caminho. E eu depois voltei outra vez à minha paixão, e voltei outra vez ao corta-mato e deixei a maratona para talvez mais tarde, que depois acabou por não acontecer. E qual foi a prova da tua vida? Eu sempre equiparo esse segundo título em 95 de campeão da Europa com a medalha de bronze no Campeonato do Mundo. É muito difícil eu escolher entre as duas, porque uma é a confirmação de que efetivamente na Europa tanto eu como a seleção portuguesa, éramos os melhores, fomos os melhores em termos coletivos e fomos os melhores em termos individuais, mas chegar a uma medalha no Campeonato do Mundo, e aí está a satisfação que vocês estão a pôr eu a cruzar a meta, porque esse é verdadeiramente foi um dos maiores sonhos que eu tive da minha carreira, era um dia eu correr de igual para igual com os africanos na frente de um Campeonato do Mundo de corta-mato, e aí está a prova. Possivelmente, se eu mesmo tivesse que decidir, acredito que tinha que essa medalha de bronze, e como foi a corrida, porque efetivamente havia dois quenianos da mesma, obviamente, dois amigos quenianos, um a ajudar ao outro para descolar o português, né? E obviamente o Patrick Ivuti ajudou tanto o Poltergat que os dois ficaram à minha frente, simplesmente com 17 segundos de avanço, em 12 km. Eu, a partir quase do meio da corrida, andei sempre a correr sozinho, e eles os dois sempre um ao lado do outro. Poderia, se não houvesse o Patrick Ivuti, possivelmente eu e o Poltergat tínhamos decidido o título de campeão do mundo na parte final, mas isso são tudo suposições. Mas, como digo, acredito que essa prova tenha sido a prova mais difícil e, obviamente, o momento mais importante da carreira. Pá, o que é que passa por a cabeça de um atleta num momento desses em que te vês, por exemplo, dentro de uma medalha internacional? Óbvio que eu tenho quase a certeza, para aquilo que trabalhavas e ambicionavas, para lá do primeiro lugar já não se conquista nada, né? Ao primeiro, ao segundo tens o primeiro que vai à tua frente, no teu caso ias em terceiro com dois à tua frente. Achas que há ali um segurar do terceiro lugar, ou há sempre aquela ambição, eu ainda consigo lá chegar? Estamos a falar de um campeonato... Não, o pensamento não é esse. Não, o pensamento não foi nada esse. Eu, obviamente, nunca deixei de ver... e obviamente nunca deixei de acreditar, mas essa não era o meu maior pensamento e a minha maior preocupação. Era o receio de que alguém
que estava em quarto lugar viesse pouco a pouco a colar-se a mim e depois nem a medalha de bronze. Eu olhei muito mais vezes para trás naqueles quase 5 km que fiz sozinho do que obviamente preocupado com os dois na frente. Eu sabia que 2 atletas tinha pela frente, sabia que os atletas, que a equipa caniana em todos os campeonatos do mundo faz um jogo da equipa para o líder, e obviamente o líder durante muitos anos foi o Poltergeist, e a partir daí era difícil eu chegar à frente, e então eu já conseguir a medalha de bronze já era esse sonho, e então mas é mantê-la, não vamos querer obviamente tentar ir ao alcance deles, mas obviamente se eles quebrassem uma vez, eu estava em cima porque tínhamos ali somente 15 a 17 segundos de diferença, mas a minha vista estava muito, mas era para trás para ver quem é que vinha. Felizmente não vinha ninguém. São segundos que se tornam pouca coisa com uma distração ou com uma quebra ou com o que é que seja, mas realmente pensar em quem vem atrás que não nos pode apanhar faz-nos também não só manter a posição, como também talvez chegar às mais à frente, porque lá à frente nunca se sabe o que é que pode acontecer. Paulo, por meio desta tua vida toda, não só atlética como no resto, tiveste uma luta também grande com um problema de saúde. Eu li aqui há uns dias que também em causa estava a forma como treinavas. Achas que isso influenciou ou tinha de acontecer porque sim? Não, sem sombra de dúvida, aconteceu porque eu primeiro, não respeitei aquilo que todos nós devemos respeitar e que é um bem essencial, que é o sol, né? E que efetivamente eu olhava para ele e nunca pensaria que ele fosse-me prejudicial, e eu não tive as devidas precauções, também não fui nunca alertado, e a partir daí essa radiação ultravioleta que a gente não sente, pouco a pouco, acaba muitas das vezes por originar problemas graves. Que foi o meu caso, que efetivamente foi detectado no limite dos limites, mas que se eu não treinasse ao sol, se eu não, como treinava sem proteção alguma, e muitas das vezes vejo também muitos atletas a fazer isso, quantas vezes nós tiramos a t-shirt nas matas e nas pistas quando vamos treinar, porque o sol já está quentinho, e então vamos, sabe bem, e efetivamente eu fiz isso tantas vezes e acabei por levar essa fatura de desrespeito a esse nosso grande bem essencial que é o sol, porque obviamente não me importava as horas e a quantidade de tempo que eu estava em tronco nu, e ele acabou por passar para a dura, né? Isso mudou também a tua forma de estar na vida, o facto de teres, lá está, tetracampeão europeu, terceiro no Mundial, muita conquista. Esta foi mais uma batalha dura que tiveste a ultrapassar pela frente, e a partir daí mudou um bocadinho a tua maneira, não só a nível de cuidados, mas lá está, veste perante uma sim. Felizmente correu bem, como disse. A partir daí faço parte todos os anos das campanhas de sensibilização da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo para dar o exemplo e a cara, efetivamente, porque isto não acontece só aos outros. Obviamente que mudou completamente o meu comportamento em relação ao sol. Eu continuo a fazer praia, eu continuo a treinar, só que em horas recomendadas e obviamente com o vestuário adequado, e também muitas das vezes também com o protetor solar. Coisas que antes, obviamente, eu não pensava que era necessário. Mudou esse comportamento, também apanhou-me já no final da carreira, felizmente. E então eu, como já estava à beira de abandonar a carreira de alta competição, acabou por antecipar 1 ou 2 anos antes dessa data prevista, e a partir daí continuo a fazer a minha atividade física, como digo, mas sempre com essa proteção de vida que todos nós, desportistas, deveríamos fazer. E ainda bem que correu bem, porque hoje em dia dás grandes testemunhos a outras pessoas. Como é que surgiu a oportunidade de seres técnico do Centro de Marcha e Corrida? Desculpa, eu ouvi-te cortado, podes repetir de novo? Sim. Como é que surgiu a oportunidade de seres técnico de Centro de Marcha e Corrida? Como te disse no início desta nossa conversa, eu sou das pessoas também das primeiras pessoas que abraçou logo o projeto.
Lembro-me perfeitamente das primeiras idas ao Porto, porque na altura o coordenador era o professor Paulo Colasso, a recebermos formação para um dia os centros de marcha e corrida abrirem. Fui à primeira abertura do primeiro centro no Parque da Cidade no Porto e depois, a partir daí, abriram-se outros centros e eu, quando abri o Centro de Lisboa, acabei por abraçar esse projeto, porque não é mais nem menos do que a continuidade de uma carreira desportiva. E efetivamente eu continuo a gostar de correr, continuo a gostar de fazer a minha atividade física, faço quando dou os treinos e nunca vimos tanta gente a correr e a caminhar. Acredito que muitas pessoas também se sentem tão bem neste mundo que é o atletismo, por todos nós temos contribuído diretamente ou indiretamente para proporcionar esses momentos de prazer às pessoas, nomeadamente nos centros de marcha e corrida, que muitas das vezes correm sozinhos, muitas vezes correm sem referências, muitas vezes correm sem programação, e há sempre uma programação adequada em cada treino do programa de marcha e corrida, nomeadamente nos centros onde estou à frente, e pronto, e depois as pessoas também fazem perguntas, como é que eu devo alcançar aquele objetivo, como é que eu treino para uma maratona, como é, etc, etc, e nós, obviamente, damos, como é que eu como, como é que eu devo comer antes de um treino, como é que eu devo comer antes de uma prova, todas essas perguntas nós estamos prontos para responder e acredito que é uma mais-valia haver esses polos, que já são mais de 80 em Portugal e ilhas, que fazem com que a população portuguesa seja menos inativa, porque continuamos a ser dos povos mais inativos da Europa, e o programa tem um papel determinante para pôr a população portuguesa, de uma vez por todas, a ter este bichinho que nos consome bem todos os dias, que é o atletismo, ou as corridas, ou a marcha. Ainda consegues pôr em prática os teus exemplos da década de 90 na atualidade, ou seja, dar conselhos através daquilo que tu próprio tiveste de aprender, ou os tempos já são um bocadinho diferentes e já não se adequam tanto? Sim, há em certos aspectos, o atletismo, para as pessoas poderem progredir e sentirem-se bem, não foge muito aos pilares do treino do grande professor Muniz Pereira. Por isso, quando os atletas treinam com objetivos, obviamente nós fazemos uma enorme mudança de quantidade e de ritmos, que obviamente tem que ser, mas acredito que essa experiência contribui muito para podermos responder a determinadas perguntas no qual, se não as tivéssemos, era praticamente impossível. As pessoas viciaram-se nas corridas e nas caminhadas. Achas que foi um vício que se ganhou? Isto é um vício, é verdade. Isto é um vício, primeiro porque nos faz sentir bem, depois porque muitas das pessoas vão para a questão, e a gente sabe, da questão do emagrecimento, e a corrida e a caminhada rápida ou a marcha atlética é das atividades físicas melhores para esse componente, e nomeadamente sem grandes consequências em termos da própria estrutura do ser humano, e é algo tão elementar que todos nós praticamente conseguimos fazer. Quem é que não consegue caminhar? Quem é que não consegue fazer uma corrida de 50 metros, por mais devagar que faça? Há sempre uma grande evolução desde o primeiro treino, logo desde o primeiro treino, e depois há algo que esta modalidade tem que é possivelmente, eu não digo única, mas das únicas. O aspecto do convívio, da camaradagem, da amizade que se faz nos polos dos grupos, sejam nos centros, sejam em todos os grupos que existem por esse país fora, e nomeadamente nas provas também, não creio que haja modalidade que seja equiparada a isso. Porque muitos dos atletas que vão correr as corridas não se importam em perder com A, B ou C. O que interessa é alcançar a meta ou alcançar o tempo na distância. E então, nesse percurso, todos os outros atletas, muitos deles desconhecidos, estão ali para os ajudar e para os incentivar. Por isso, todos, entre aspas, são campeões a chegar à meta, nos seus devidos, obviamente, conseguir os seus objetivos. Por isso, por mais pequenino que seja o objetivo, já é um grande objetivo sair
dessa posição confortável que é sentado ou estar no sofá a ver televisão depois de um longo dia de trabalho, e o atletismo e as caminhadas e as corridas proporciona muito um anti-stress para quem obviamente tem profissões que requer problemas, e que o atletismo faz com que esses problemas sejam minimizados. E quem é melhor do que um grande campeão deste também para poder dar o seu testemunho, lá está, passar as suas experiências e aquilo que aprendeu também às pessoas. E acho que essa é uma mais-valia, não só para os teus alunos, como para outros. E lá está, também com esse objetivo que eu te convidei também para vir passar aqui aquilo que foi um bocadinho da tua história e da tua experiência. Infelizmente, hoje, nos dias atuais, estamos um bocadinho ainda privados de poder fazer, digamos que livremente, ou com acesso a instituições, a organizações e até a estabelecimentos. Como é que tu vês a atividade física nos dias atuais? Desculpa, tens que repetir outra vez, porque ficamos outra vez sem nos ouvir. Não faz mal. Como é que vês a atividade física nos dias atuais, uma vez que estamos privados de poder fazer livremente e usando, lá está, os nossos grupos e as nossas condições normais? Ora, o que eu vejo é que quem gosta mesmo de caminhar e de correr, continua a fazer. Pode não fazer com tanta frequência como fazia, e obviamente não faz inserido em grupos, mas acaba por sair de casa e como descobriu esse prazer que é a caminhada e a corrida. Eu vejo, aliás, nunca vi tanta gente a caminhar e a correr como estou vendo nos tempos de hoje. E obviamente, porque também, claro que sim, porque as pessoas, ao estarem em casa, precisam ao fim de alguns dias, saírem, libertar, e obviamente de uma caminhada e uma caminhada ou uma corrida pelos parques e pela natureza, não há nada como isso. Como não se pode ir também, agora já se pode caminhar e correr perto das praias, por isso também é outro percurso muito espetacular para se fazer depois de tantos dias confinados em quatro paredes. Por isso, acredito que, e conversando com alguns organizadores dos grandes eventos aqui em Portugal, acredito que vai haver, depois desta pandemia, deste confinamento que todos nós estamos a suportar, acredito que vai haver mais gente a abraçar este fenómeno da corrida e das caminhadas. Estás otimista quanto ao futuro, então? Sim. Claro que sim. Aliás, também como técnico do Centro Marcha e Corrida, é bom que estejas para ter mais alunos e para continuar lá está, a trabalhar nesse sentido. Olha, tu foste treinado pelo professor Mário Muniz Pereira, certeza que ele te ensinou muita coisa. És de acordo com a frase que está escrita nessa imagem, que há treino todos os dias, ou achas que tem de haver uma preocupação? Aliás, isto foi uma grande homenagem que lhe fizeram. Tu podes dar treino nesse espaço. Há treino realmente mesmo todos os dias para se tornar um grande campeão? Sem sombra de dúvida. Para atletismo de competição, treinos todos os dias, e para atletismo de alta competição, treinos 2 vezes por dia. Isso aí, esta modalidade que é a nossa paixão, se não fosse o treino, aqui não há milagres. Aqui não há bolas à trave e não há um desafio ou um jogo em que o jogador está mais inspirado, né, e acaba por fazer um jogo melhor. Aqui há treino, e o treino, no final, dá frutos. Se não se treina, o atleta que treinou mais acaba por ficar à frente na prova. Por isso, essa frase do grande professor Mário Muniz Pereira é imensamente verdade. Não há outra maneira de o caracterizar. E foi o facto de ele acreditar na metodologia do treino e implantar a metodologia do treino em Portugal na década de 70, em que os atletas dele precisavam treinar 2 vezes por dia. A partir daí começámos a ter recordistas do mundo e campeões olímpicos. Ou seja, para ti, e perante essa tua observação, pode haver talento, mas sem trabalho, não sei lá. Sem trabalho, no atletismo, não há hipótese nenhuma.
Não há hipótese nenhuma. As 3 características principais do atleta têm que ser trabalhadas: a resistência, a força e a velocidade. Se não forem trabalhadas no treino, no dia da prova, o que trabalhou fica à frente. E achas que nos dias de hoje os atletas do nosso panorama atual nacional, achas que falta-lhe um bocadinho essa fibra que o professor Mário Muniz Pereira transmitia, ou os tempos são outros, as mentalidades são outras, os objetivos são outros, e falando nisto não só a nível nacional, mas se calhar até a nível internacional, falta um bocadinho essa fibra dos atletas dos anos 80 e 90? Eu não ia logo diretamente por essa linha. Falta um conjunto de fatores, e são muitos. Faltam os treinos em grupo. Faltam os treinos em grupos orientados sobre o mesmo treinador. Faltam os treinos em grupos à procura do mesmo objetivo. E tudo isso, que já é muita coisa, acaba por dar frutos com aqueles que têm mais qualidades. E acredito que os atletas portugueses, porque vimos as pistas, os treinos nas pistas, a serem feitos completamente diferentes do que era antes. Porque é que os atletas africanos continuam a ter imenso sucesso? Se vocês forem ver os treinos deles, não há nenhum atleta africano que treine sozinho. Tem sempre grupos para treinar, e no Quênia então são às dezenas. Isso faz com que os ritmos não abrandem, não há treinos fáceis, não há dias mais fáceis do que outro. E isso faz com que o atleta evolua, quer queira, quer não. Aquele que tem qualidades acaba por evoluir. Por isso, nós continuamos a ter os ingredientes. Agora, não temos o cozinhado que tínhamos, porque o lume e obviamente todos os condicionantes para esse cozinhado não estão a ser feitos por esses grupos por esses clubes que têm os melhores atletas. Porque se os clubes hoje portugueses que têm os melhores atletas reunissem as equipas orientadas sobre o mesmo treinador todos os dias, 2 vezes por dia, não tenham dúvidas que nós iríamos ter muito mais sucesso do que agora. Obviamente agora o atletismo também evoluiu muito, infelizmente cada vez há mais países europeus a naturalizar atletas africanos, né? Isso foi visto no nosso último campeonato da Europa organizado aqui no Parque Bela Vista, em Lisboa, né? Que eu nunca fui contra os atletas africanos correrem em qualquer parte do mundo. Agora, representar os seus países, tudo bem. Ou representar outros países, nomeadamente da Europa, aí eu punha muito mais entraves do que não essas enormes facilidades que têm. Que cada vez mais, é verdade, falando com alguns responsáveis da IAF, acabaram por me dizer que agora já não é tão fácil. Mas continua a haver naturalizações e a partir daí é mais difícil os atletas verdadeiramente, genuinamente europeus poderem alcançar o primeiro lugar, os primeiros lugares de um campeonato da Europa. Perde-se um bocadinho a essência, lá está, do que é um campeonato da Europa ou um campeonato ibérico ou assim. Os campeonatos da Europa foram criados para isso também, não é? Exato. Temos aqui uma pergunta de um espectador nosso, e uma vez estávamos a falar também da nossa atualidade. Para ti, qual é a referência no que toca à modalidade no meio fundo? A referência atual, e lá está, como tu estavas a dizer, também há bons valores, se calhar talvez impedidos também de brilhar por esse aspecto que referiste das naturalizações e assim, mas em Portugal, lá está, pode sempre trabalhar melhor, mas de certeza que há valores que tu acompanhas, e tu acompanhas a modalidade. Tens alguma referência assim que achas bom de referir? Olha, eu acredito numa miúda. E, aliás, todos nós acreditamos, a Federação também, obviamente, e a mãe dela ainda mais, porque também foi uma ex-atleta de seleção. Eu acredito muito que a Mariana Machado um dia possa estar na frente de um campeonato da Europa e ser campeão da Europa. Essa para mim é a maior referência em termos de possibilidade de voltarmos a ter um atleta a ganhar o título de campeão europeu de corta-mato. Aliás, eu vi imagens tuas cá no europeu, nesse momento a puxar para ela. Quais é que foram realmente as tuas palavras para ela?
Olha, e larguei as muletas porque tinha sido operado há 6 ou 7 dias atrás ao joelho para, e entrei um pouco mais para dentro do circuito do que deveria, para dar-lhe a dica da maneira como ela poderia tentar, porque muitas das vezes quando o atleta já vai naquele stress a caminho da última volta e toda a gente aos gritos, acaba por descuidar um pouco a postura descontraída e a respiração, em algumas partes do circuito, e isso acaba por cansar, por a cansar mais. Eu entrei para lhe dizer isso, para ela tentar descontrair naquela parte que ia passar ali a seguir à minha frente, e só depois embalar na descida para tentar chegar, obviamente, mais à frente à atleta adversária aqui à frente. E então acabei porque obviamente todos nós estávamos empolgados e muito mais na nossa cidade, no nosso país, poder termos alguém a subir ao mais alto lugar do pódio. Viver desses momentos, lá está, faz-te também recordar aos teus, e é bom de ver isso e de sentir isso também na pele, né? Ou seja, o atletismo vive dentro dos grandes campeões, depois, para além depois de terminarem a sua carreira. Paulo, estamos a chegar ao fim deste bocadinho. Fica sempre uma pergunta para o fim, e as pessoas que não estiveram a acompanhar realmente ficaram a conhecer um bocadinho mais deste grande campeão. Muita gente ouve falar no teu nome, mas pronto, lá está. Quem está mais dentro do atletismo conhece mais um bocadinho, quem não está ficou a conhecer, felizmente. E como eu te expliquei antes de entrarmos em direto, isto foi uma ideia para tentar levar aos meus inscritos, e ainda bem que se estendeu a mais pessoas, de dar a conhecer a história de grandes campeões, e que Portugal tem muitos, felizmente tem muitos, e ainda bem que é assim. Paulo, depois desta conversa toda e de falarmos aqui, tocarmos aqui, relembrarmos aqui também vários momentos teus, o que é que significa o atletismo para ti? Além de ter sido a minha paixão como profissão, foi o que me proporcionou conhecer o mundo, e efetivamente poder ter vivido e hoje continuar a viver do atletismo. E passar por muitos locais, essencialmente, mais uma vez, nos nossos vizinhos espanhóis, e sentir o carinho e o reconhecimento que eles têm pelo trabalho e pelos resultados que nós alcançamos. Por isso, acredito que esses 25 a 30 quilómetros diário durante 15 a 20 anos não foram em vão, e hoje nós marcamos a história do desporto nacional, e acredito que daqui a algumas décadas ainda olharão para os dias de hoje e lembram-se dos grandes campeões que o atletismo teve, e que obviamente Portugal muito se orgulha, e não tenhamos dúvidas que nós, como país tão pequeno que somos, temos muito que nos orgulhar de todos os campeões que conseguimos ter, porque muitas das vezes nem temos as mesmas condições que muitos dos países da Europa têm, e então há 10, há 20, há 30 anos atrás ainda era maior essa diferença, e nós estarmos lá e trazermos essas medalhas para Portugal, todos nós portugueses nos devemos obviamente orgulhar, enfim, para sempre. Realmente um país tão pequeno, e como é uma fábrica tão grande de campeões, só a nível de atletismo, já nem vamos para outras modalidades que também estamos pioneiros na Europa e no mundo, a nível de atletismo, e com isto das entrevistas tem-me permitido aprofundar um bocadinho mais o currículo de cada entrevistado. Realmente Portugal tem muito por onde se orgulhar só a nível de atletismo, devia ser quase considerado a nível de conquistas a modalidade de rainha cá em Portugal, sem descuidar todas as outras onde se consegue também grandes feitos, e isso vai conseguindo grandes feitos ao longo dos tempos. Paulo Guerra, tetracampeão europeu de corta-mato, qual é o conselho que deixa das pessoas, não só para os tempos atuais, mas para os próximos que se avizinham? Olha, isto será um curto período mau na vida de cada um. Esperamos, obviamente, que todos passemos este período. Infelizmente,
nem todos vamos poder dizer o mesmo, mas atendendo ao longo de uma vida, isto vai ser um pequeno período mau e que mais dia, menos dia, vai passar. E por isso, as pessoas, todos nós temos que nos mentalizar que efetivamente estamos agora e temos que fazer o que é correto para que o mais rápido possível possamos voltar à normalidade. E obviamente que quando voltamos haja muito mais pessoas a fazer atividade física, porque sem sombra de dúvida um corpo são, uma mente sã. Exato, e falo de ti de colega para colega e que tenhamos ainda mais gente a quem ensinar a correr e a caminhar e que possam transmitir também a outros para que a saúde também seja promovida, não só a parte prática competitiva, digamos assim, mas que a saúde também seja promovida e o bem-estar, e não só físico como psicológico. Paulo, obrigado por este bocadinho. Foi sem dúvida um grande testemunho de um grande campeão que tenho quase a certeza que não está esquecido, nem vai ser esquecido nos próximos tempos. Ainda bem que continuas ligado à modalidade, ainda bem que continuas a transmitir os valores que cresceram contigo ao longo da tua carreira e da tua vida. Obrigado por este testemunho. E espero que, lá está, que tenhas mais alunos e tenhas muito mais pessoas a solicitar-te e a pedir os teus conselhos e as tuas dicas para fazeres não só o que fizeste à Mariana no corta-mato, como possas fazer a outros mais, dar aquele pontinho-chave, aquela dica, aquela voz do Paulo Guerra, de grande campeão, para atingirem grandes resultados. Obrigado, Paulo, por este bocadinho. Se quiseres deixar aqui mais alguma mensagem ou alguma coisa assim, estás à vontade. Olha. Obrigado, obviamente, por este momento. E, mais uma vez, este momento que estamos a passar vai passar, e que depois as pessoas procurem, se tiverem centros de marcha e corrida perto, procurem esses polos, porque não tenham dúvidas que o treino acompanhado é muito mais fácil e muito mais agradável do que sozinho. Por isso, esse é um alerta para que cada vez tenhamos mais população ativa e que isso vai se refletir, obviamente, na saúde da população portuguesa. Foi a entrevista com Paulo Guerra, tetracampeão europeu de corta-mato. Obrigado, Paulo. Um bem-aja a todos os que nos tiveram a acompanhar e um resto de uma boa tarde.